Era tradição, nesta Assembleia, pelo menos desde que eu sou Presidente, fazer um discurso de introdução a este debate e utilizar também recursos telemáticos e apresentar um conjunto de quadros, função essa que normalmente é desempenhada pelo Sr. Diretor Municipal de Finanças. Tal como fiz em reunião de executivo, onde esteve, aliás, presente, com muito gosto, o Sr. Deputado e líder da bancada do PS, Gustavo Pimenta. Sucede que o tempo que eu tenho disponível, de 33 minutos, que são concedidos pelo regimento que Vossas Excelências aprovaram, não me permite gastar o meu tempo, quer nesse discurso, quer na apresentação que o Dr. Pedro Santos iria fazer, ou faria em condições normais, porque ele, como o Sr. Deputado Gustavo Pimenta acompanhou, fez uma apresentação que, no mínimo, demora 25 minutos e eu ficaria sem tempo para vos responder. Portanto, face aos constrangimentos que foram definidos pelo regimento, que eu respeito naturalmente, e que Vossas Excelências todos aprovaram, compreenderão que eu não possa fazer esta apresentação. Muito obrigado. Senhor Presidente da Assembleia Municipal e demais membros da mesa, Senhor Presidente da Câmara Municipal, senhoras e senhores vereadores presentes, peço desculpa de estar assim de costas, senhoras e senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores. A situação excepcional que vivemos é, aliás, a situação mais excepcional no tempo das nossas vidas, certamente, provocou uma profunda crise económica e social, a que acresce a perda das irreparáveis vidas humanas, milhares de vidas. E esta crise económica, social, humanitária também, obriga-nos à procura de consensos e de soluções concretas para a vida dos nossos concidadãos. Este, embora aqui por vezes neste debate não tenha aparecido, mas este não é o tempo da normal e saudável disputa política e partidária. Espero que esse tempo possa chegar lá para o verão do próximo ano. Mas se este não é esse tempo, que tempo é o que temos? Este é um tempo da política, direi eu, de responsabilidade democrática. Ou seja, ser parte da solução, não abdicando da reivindicação e ou da crítica políticas. As atuais circunstâncias extraordinárias que vivemos exigem uma especial atenção do município à situação social e económica da cidade. Através de medidas que permitam combater a pobreza e a exclusão, intensificando a ação junto das pessoas em situação sem abrigo. Lançando um programa de combate à toxicodependência e às suas consequências na comunidade, promovendo o acesso efetivo à habitação das classes mais desfavorecidas, mas também da população mais jovem e das classes médias, apoiando as instituições que atuam junto das pessoas mais velhas, das crianças, dos jovens e das pessoas portadoras de deficiente e, simultaneamente a tudo isto, é imperioso também intensificar os esforços nos domínios da mobilidade, da defesa do ambiente e da atração da iniciativa económica privada para a cidade. Eu acho que os senhores, de vez em quando, querem que nós sejamos um mini-governo. Ou seja, os senhores pretendem que a Câmara Municipal do Porto, principalmente numa altura destas, de pandemia, seja um prestador de serviços que está na alçada do Governo, fazendo aquilo que o Governo não faz, ainda por cima fazendo de borla. Porque, como convirá, quando nós olhamos para o Orçamento do Estado e estávamos à espera do reforço de fundos para os municípios e também para as freguesias, aqui tantas vezes invocadas, a verdade é que não vemos isso. Isto é tanto mais perigoso quando vem aí, a não ser que os senhores mudem de opinião, um modelo de descentralização que vai ainda criar maiores problemas nesta matéria. Porque, mais uma vez, nós vamos ser uns tarefeiros mal pagos. E é por isso que depois a Câmara Municipal do Porto, de vez em quando, hesita em dispor de mais recursos para funções que não são prioritariamente suas. E digo-lhe isto porque o senhor deputado
invocou, e bem, a questão dos sem-abrigo. Eu bem sei que todos poderíamos ter feito mais. Posso lhe dizer que nos últimos 6 meses temos 54 apartamentos em que há sem-abrigos a viver. Podia-lhe dizer que o que estamos a fazer no nosso centro. Podíamos dizer que temos 2 restaurantes solidários, 3, agora já 3 restaurantes solidários, já temos o 3º restaurante solidário. Podia-lhe dizer isso tudo. E ainda assim diria sempre que não chega. Mas, ó Sr. Deputado, veja bem, na medida em que o Sr. Deputado tem, aqui à volta do Porto, municípios limítrofes, de onde vêm muitos dos sem-abrigo que aqui são acolhidos na cidade do Porto, eu gostava que perguntasse a esses municípios o que é que até agora fizeram em termos de uma estratégia para os sem-abrigo, que naturalmente tem que ser metropolitana. Quanto investiram? O que fizeram? Quais são os serviços que oferecem? Tratando-se do maior orçamento sempre para o município, ele não poderia deixar de ter aspectos positivos. Por exemplo, vemos com muito bons olhos medidas como o reforço do Fundo de Emergência Social, do Fundo de Apoio ao Associativismo ou o investimento na ampliação da rede de espaços verdes e equipamentos desportivos. Muitas destas medidas traduzem um esforço significativo do ponto de vista financeiro e que importa assinalar. No entanto, e na nossa opinião, este orçamento continua a falhar no essencial e a não dar resposta aos principais problemas da cidade. Nas áreas que definimos como prioritárias para este mandato, a habitação, a mobilidade ou o apoio social, quase tudo continua por fazer. Não só mantemos divergências profundas na visão que temos para a cidade, como ele reflete uma política que não partilhamos. Por isso, porque temos outras escolhas, outras prioridades, e consideramos que devia haver mais investimento onde ele era necessário para melhorar a vida das pessoas que vivem e trabalham neste território, porque tem de haver mais e melhor resposta à crise sanitária e social, porque não foi possível encontrar acolhimento para as propostas que considerávamos mais urgentes, o Bloco de Esquerda votará contra o Orçamento de 2021. Devo-lhe dizer que o voto do Bloco não me surpreende e até acho bem que haja forças políticas que entendam votar contra, principalmente quando não estão a falar do Porto. É que, para dizer aquilo que o senhor disse, que são as suas opções, que são as opções do Bloco, não precisava de iludir a realidade. Não é necessário, Sr. Deputado. O Porto é o município do país que, per capita, e provavelmente não apenas per capita no último ano, mais habitação social entrega anualmente, no regime de renda apoiada. E que mais famílias apoia no complemento à renda que nós distribuímos. Aí é em termos absolutos, já não é em termos relativos. E, portanto, que não se preocupe. Essa sua ilusão de que nós não estamos preocupados com a habitação social é, de facto, algo que não encontrará em nós. Agora, o que eu digo, e repito, é sim, aquilo que nós verificamos hoje é que a resposta municipal em termos de habitação não pode ser apenas de habitação apoiada. Não pode, porque as carências são de outra natureza. E é diferente na nossa perspectiva, na perspectiva do Partido Social Democrata, porque de facto é melhor, é diferente para melhor, portanto, relativamente, fundamentalmente, às principais críticas que nós vínhamos fazendo com especial cuidado, como disse, desde 2017. Desde logo quanto à matéria das despesas correntes e também quanto à matéria da carga fiscal. Verificamos agora uma travagem a fundo nas despesas, em especial com as despesas de pessoal e da aquisição de bens e serviços, que revistam um aumento pequeno, um pequeno aumento, muito embora seja compensado também com um aumento verificado, sobretudo nos subsídios à exploração, designadamente das empresas municipais. A segunda nota, com a qual nós manifestamos o nosso agrado, tem a ver também, como disse, com uma redução importante na carga fiscal. A carga fiscal, pela primeira vez em, diria, 7 anos, mas fundamentalmente, analisando apenas este mandato, pela primeira vez não aumenta. E por isso entendemos que, de facto, que este é um orçamento que finalmente caminha para um ponto para o qual nós propugnávamos, que era, de facto, para conter, limitar o monstro camarário que tinha vindo a ser sucessivamente criado e, portanto, também em função disso, limitar o esforço
quer imposto aos portuenses para o suportar. Verificamos agora, portanto, com satisfação, que há uma redução do IMI. Um outro aspecto importante neste orçamento, que não queríamos deixar de o dizer, prende-se com o aproveitamento e com a aceitação que foi feita das propostas, ou de algumas propostas apresentadas pelo PSD. De facto, o PSD apresentou 4 ou 5 propostas, fundamentalmente na área fiscal, propunha uma redução do IMI, ele não foi tanto como se pretendia, mas houve de facto uma redução. Defendemos um reforço do programa do Porto Solidário, que foi aceito para a Câmara Municipal do Porto. Defendemos uma isenção de todas as taxas e licenças municipais recorrentes, como as taxas de ocupação da via pública, publicidade e associadas à atividade económica. Isso também foi aceito. Não foi aceito, de facto, uma isenção da taxa turística, nos primeiros, designadamente para os primeiros 6 meses do ano. Era uma proposta, de facto, apresentada pelo PSD, mas, em geral, de facto, nós sentimos, de facto, pela primeira vez também digo, reconhecidos naquilo de algumas das propostas que tínhamos feito. Eu acho extraordinário quando diz que há uma carga fiscal elevadíssima. Isto, de facto, é uma instrução fiscal. É que eu, quando cá cheguei, Sr. Deputado, parece que já foi há algum tempo, foi em 2013. Eu lembro-me da fatura fiscal que eu pagava. Eu, quando chegava, recebia uma conta de IMI, eu tenho residência e habitação própria, e estava lá escrito 0,4%. E nós depois reduzimos sucessivamente. Fizemos 2 abaixamentos da taxa de IMI, que neste momento está a 0,324%. E depois ainda criamos benefício fiscal de 10% e agora, se este orçamento for aprovado, 15% sobre isso. Esta é verdade. Não me recordo de, no tempo do Dr. Rui Rio, o IRS ter sido reduzido. Olha, eu paguei sempre IRS no Porto, nunca vi lá nenhum desconto. Nunca vi. Portanto, aquilo que aconteceu é que a cidade, por variedíssimas razões, porque a cidade saiu da crise profunda em que estava, e esse mérito não é nem meu, nem do senhor, nem de nenhum de nós, porque a economia privada puxou pela cidade, de repente a cidade começou naturalmente a gerar mais receita fiscal. Não apenas receita fiscal, o que é bom sinal. E aquilo que o município fez não foi criar estruturas desnecessárias. Foi corresponder àquilo que é, de facto, o crescimento da cidade num conjunto de atividades. E, ao mesmo tempo, aquilo que nós também fizemos e, portanto, nós ajustamos o peso da estrutura da Câmara à maior necessidade de uma cidade que funciona hoje de maneira diferente do que funcionava em 2013. E, repito, não é por mérito dos políticos, é por mérito da economia. Esteve bem neste processo o Executivo quando refere que ouviu todas as forças políticas com assento na Assembleia Municipal e que tornou públicas as suas participações, o que naturalmente saudamos. Desta proposta de orçamento destacaríamos como objetivos importantes para a cidade a aposta em recursos humanos, lembrando a responsabilidade que a autarquia tem na seleção e recrutamento dos profissionais mais adequados, isto porque para o PAN, apesar de ser possível fazer omeletas sem ovos, seguramente não se fazem omeletas sem ingredientes e os recursos humanos da administração pública são fundamentais para o desempenho do município, assim como para a implementação de políticas públicas. Também o investimento na habitação, mantendo a rubrica de direito da preferência, a requalificação e o reforço das escolas, a aposta em infraestruturas esportivas e recreativas, a reabilitação do Bolhão, o terminal intermodal de Campanhá, o programa Rua Direita, a promoção da eficiência e diversificação energética, o reforço do Fundo de Emergência Social e do Fundo de Apoio ao Associativismo, e sem esquecer a formalização da cooperação de acordos com o Governo, seja por via de candidaturas, como no primeiro direito, seja por via de acordos de colaboração, como na requalificação, por exemplo, da Escola Secundária Alexandre Herculano. Assim como também destacamos o investimento em parques e jardins públicos e a intervenção na rede de rega com vista ao desperdício zero, também a aposta na inovação, assim como os protocolos com associações de proteção animal para a implementação das políticas SED. Ainda dizer o seguinte, há matérias para as quais se antecipa uma complexa transferência de competências, são elas a educação, a ação social e não encontramos ainda neste orçamento uma preparação robusta para o efeito, destacando e dando aqui nota que na cidade temos serviços únicos importantíssimos, é o caso das relis, dos chás, que não podemos perder, que é fundamental que se prepare esta transição. Eu gostaria, que acho que é importante, a Sra. Deputada do PAM assim o fez, era importante enaltecer o facto do Sr. Presidente
e esperemos que isto seja assim para o futuro, aqui, mais tarde, com outros, o Sr. Presidente ter aberto a discussão do orçamento a acolher as propostas de todas as forças políticas. Foi aqui pouco referido, era importante realçar, porque esta é uma medida que eu acho que é de louvar, e a Sra. Deputada do PAM assim o disse. De facto, há aqui um binómio que não é bi, mas que é interessante, que é a receita de facto desce, a receita vai descer. Paradoxalmente, parece, mas o orçamento cresce, e cresce cerca de 13,5 milhões, e deixem-me dizer que o orçamento tem crescido todos os anos com este Executivo, todos os anos, sem exceção, o orçamento tem crescido, e não há aumento de impostos. E pergunta-se como é que isto é possível. A receita desce, o orçamento cresce, não há aumento de impostos. Como é que é possível? Não é um milagre. Isto é fruto, de facto, de uma política cautelosa, de uma política que soube aforrar e gastar quando tinha a gastar, e, de facto, como também o Sr. Presidente diz, isto é levar realmente Keynes um bocadinho seguir aquilo que Keynes dizia, não infelizmente como foi no tempo do partido do Sr. Engenheiro José Sócrates, que ele interpretava Keynes de uma forma diferente. Aqui interpreta-se, quando estamos em expansão, guarda-se dentro do que é possível guardar, aforra-se, para depois se investir quando estamos em retração, e é isso que este Executivo está a fazer, e, no nosso entender, muito bem. A CDU, não escamoteando o facto de 2021 ser um ano eleitoral, pelo que há um inflacionamento artificial do orçamento para poder contemplar ainda mais propostas de investimento que não se realizarão, considera correto, tal como defende para o país, um reforço do investimento público, procurando desse modo alavancar a economia e melhorar as condições de vida da cidade. De igual modo, a CDU considera como positiva a manutenção de medidas que propôs em anos anteriores, como são os casos de redução de 10% do IMI para os fogos que constituem habitação própria e seus proprietários, proposta essa agora aumentada para 15%, a manutenção de um programa de apoio ao associativismo, embora não tenha sido contemplada a proposta que apresentamos do seu reforço para 1,2 milhões de euros, e a manutenção da isenção de IMI aos fogos construídos por associações de moradores. A CDU constata que a proposta de orçamento para 2021 é enferma de velhos problemas, como são os casos da aposta em opções como a concessão do estacionamento ou a construção de habitação de renda dita acessível em desfavor da reivindicação de habitação com renda apoiada. Mas um dos problemas maiores deste orçamento é o facto de sabermos que a maior parte do investimento nele contido não se vai realizar de acordo com o previsto, quer em termos de prazos, quer em termos de valores globais. Tal como aconteceu nos anos anteriores, mostrando cruamente que a maioria camarária tem um estrutural problema de execução de obra, algo cuja responsabilidade procura afanosamente atribuir a entidades externas e à burocracia, mas que, objetivamente, se deve em grande medida à sua própria incapacidade. Quanto às execuções de obras, eu vou-lhe dizer uma coisa. É evidente que eu não vou fazer aqui a ladainha das razões pelas quais nós não conseguimos fazer a execução do investimento. Mas vou-lhe fazer mais uma vez um desafio. Apesar de nós sermos das grandes câmaras, daquela que tem a maior taxa de execução, eu vou-lhe perguntar, até porque a CDU não tem assim muito grandes câmaras, bem sei que tem Setúbal e Évora, arranje-me aí uma câmara da CDU, gerida pela CDU, que tenha uma maior taxa de execução orçamental no fim do ano. E nós depois, então, damos o braço a torcer. Até lá, já lhe sugeri isto várias vezes, a vossa brilhante gestão, que toda a gente reconhece, aliás, eu não consigo encontrar câmaras que tenham maior taxa de execução que nós temos tido.